Muito obrigado, Sandro, por essa animação para o nosso retiro, esse momento de oração. Que Deus também te abençoe. Este homem aqui, ele também é um grande promotor do Terço dos Homens, Brasil afora. Nós te agradecemos por todo o trabalho que você tem feito com o Terço dos Homens. Também os teus escritos, né, ajudam muito os homens. E que Deus te dê sempre força, sabedoria, iluminação do Espírito para que você siga fazendo esse trabalho para o Brasil, para os homens e para as famílias. Muito obrigado, Sandro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos os homens do Brasil que estão nos acompanhando hoje. O retiro é uma novidade, é o primeiro retiro que nós estamos fazendo aqui na Canção Nova. Este projeto surgiu a partir de peregrinações que foram acontecendo aqui com o Padre Jonas e também com Dom Gil. E se pensou de fazer o momento mais próprio para o Terço dos Homens aqui neste espaço da Canção Nova, para que a gente pudesse se reunir um momento do ano para fazer um retiro com os homens do terço. E essa decisão, pelo fundador da Canção Nova, Padre Jonas, junto com Dom Gil, nós chegamos a esta data que hoje está se realizando, onde nós podemos, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, nos reunir aqui para falar um pouco de Deus, nos deixar tocar, deixar abrir por Deus, para que Ele diga, através dos seus instrumentos. Eu, neste momento, o Sandro que estava aqui, são instrumentos de Deus que coloca na hora certa, no momento certo. Esperamos que com a luz do Espírito Santo também para dizer coisas certas. As pessoas que estão nos escutando. Então, que o Espírito Santo me ilumine todas as pessoas que estão por detrás dessa infraestrutura, para que nós possamos levar até você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, palavras de sabedoria. Não dizia um teólogo, Robert Rahner, ele dizia, um retiro, um momento de oração, não pode ser ou cair na concupiscência gnoseológica. Uma palavra estranha que a gente se perde para entender gnoseológica. O que é isso? Ele dizia, simplesmente, nessa palavra estranha aí, um retiro ou um momento de oração não é para você ir aprender coisas de fé. E sim, se abrir para deixar que o Espírito Santo, através dessas motivações, possam tocar o teu coração. Esse é o sentido do retiro. Estudo é uma coisa onde nós vamos, queimamos neurônios, nos esforçamos, lemos, estudamos. Esse é para receber o conhecimento objetivo, claro. E o Espírito Santo, através do retiro, ele toca de maneira diferente em nós. É onde toca o meu coração, onde dá sentido para a minha vida. Muitas coisas nós estudamos, às vezes, que não dá sentido, mas temos que estudar porque faz parte do estudo. Mas eu não levaria a sério, não levaria em consideração. O que dá sentido à minha vida é o que toca o meu coração. Então vamos nesses próximas pregações, vamos nos deixar tocar pelo Espírito Santo, para que Ele realmente nos transforme, nos faça homens novos. E por isso, nos reunimos numa solidariedade de destinos entre todos os homens do Brasil que estão nos acompanhando, com as suas famílias, suas esposas. Se o teu marido não está nos acompanhando através da televisão, através da rádio, corre chamar ele. Liga radinho aí, velho. Vamos lá. Conecta aí. Também com o nosso celular. Tem gente que não está conseguindo nos acompanhar. Por favor, abaixe o aplicativo da Canção Nova. Eu me dei conta ontem à noite também. No meu celular não conseguia entrar na conexão da Canção Nova. Por quê? Eu não tinha o aplicativo. Então, abaixe o seu aplicativo. Você que está escutando nas rádios também pode abaixar o seu aplicativo e acompanhar este retiro, as nossas missas que vamos ter hoje, amanhã, através também do seu celular. Você pode estar viajando, pode estar em algum lado, pescando, também acompanhando este retiro. Faz parte também
do retiro, a gente está trabalhando, fazendo coisas e acompanhando, deixando que Deus nos toque, através destes meios de comunicação. E nós estamos num momento muito especial. É especial porque deveríamos estar num grande encontro de homens peregrinando aqui na Canção Nova. E hoje nós estamos com um grupo muito reduzido de pessoas aqui, todos devidamente protegidos contra esse grande desafio que nós temos no dia de hoje, que é a Covid, a pandemia. E provavelmente você está preocupado com o tema, você anda se protegendo. E isso é importante. É importante que nos cuidemos um dos outros, para que juntos possamos viver em comunidade. E é um grande desafio que Deus nos coloca nesse momento e que também nos toca aqui no nosso retiro. Eu estar aqui falando para vocês através da televisão, da rádio, dos aplicativos, de uma maneira diferente. Eu quero mandar a saudação para os grupos do Terço dos Homens de todo o Brasil, os dirigentes, os coordenadores, desde Amazonas. Inclusive, eu estou aqui com uma bolsinha que a gente chama Alforge do Pastor. É uma bolsa que a gente coloca na lateral do corpo com os materiais do grupo do Terço dos Homens. E se chamou Alforge do Pastor. É aquela bolsa que o pastor, quando vai para o campo, ele coloca todas as coisas dele ali. É como as mulheres, As mulheres têm aquela bolsa que elas carregam no seu dia a dia. Saem para a rua, saem com uma bolsa. Os homens não sabem por quê. Mas ali elas conseguem tirar de tudo. É a bolsa do milagre, aquela bolsinha que elas carregam na lateral. Então, essa aqui também, o alforge do pastor, é as coisas, os materiais do Terço dos Homens que nós colocamos ali, a palavra de Deus, a Bíblia que a gente carrega, os nossos manuais de oração. Outro elemento aqui, que são as diretrizes gerais de evangelização da igreja. Então, esses materiais de espiritualidade a gente pode ir colocando nesse alforge do pastor. Mas muito bem, meus queridos irmãos, eu quero, através do retiro, nesse momento de oração, estar dando pequenos insights, pequenas luzes, para que o Espírito Santo possa estar te iluminando a mim também nesse retiro, porque quem dá o retiro é o que mais vive, o que mais vivencia. O professor que dá aula, ele é o que mais aprende. Então, na verdade, eu não estou aqui ensinando, eu estou mais aprendendo, vivenciando esse momento do que outra pessoa. Mas eu quero junto, que você partilhe esse momento, dedique este dia de sábado, dia de domingo, também para nos acompanhar neste retiro. Faz de ti essas palavras. Muitos dos dirigentes vão perguntar: padre, onde está aquele material do retiro que foi feito na Canção Nova? Aí você pode acessar na página Terco dos Homens Brasil, tercodosomensbrasil.com. Lá, este material que nós estamos trabalhando nesse retiro vai estar à disposição. Vocês podem baixar, vocês podem trabalhar também nos encontros online que estão tendo neste tempo, retiros online que também podem fazer, pode trabalhar sobre esse material e dispor de todo o material do retiro. Mas muito bem. O padre Kentenich, que é o fundador do movimento da Mãe Rainha, essa mãe peregrina que visita os nossos lares no dia a dia, ele disse que nós temos que andar todo dia com uma mão no pulso do tempo e outra mão no coração de Deus. Eu vou repetir novamente essa frase é muito profunda e muito sábia. Uma mão no pulso do tempo e outra mão no coração de Deus. O que quer dizer isto? Que nós temos que estar no dia a dia, vivendo a realidade que nos toca. É estar com a mão no pulso do tempo. Só que não podemos iludir, esquecer, não podemos esquecer de Deus.
Então, estamos que estar agarrado em Deus. E hoje, neste tempo, a partir de março, Deus nos deu a oportunidade de viver um novo tempo. E muitos de nós nos tornamos filósofos. Por quê? O filósofo é aquele que sempre está perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? As crianças são os grandes filósofos. Sempre está perguntando, pai, por que isso? Pai, por que tem que fazer aquilo? Ele quer saber o porquê das coisas. Também Deus nos deu um tempo agora de nos perguntarmos, por que isso? Porque uma pandemia que ninguém controla, porque uma situação que envolveu todos os povos e todo mundo. Não existe parte do mundo que não está sendo tocado por esta realidade concreta. Nós poderíamos dizer, é uma maldição de Deus. Deus quer castigar o povo porque o povo está longe dele. Podemos ter uma visão um pouco maquista, dos maniqueísta, se chama essa visão. O que é a visão maniqueísta? É do bom e do ruim. Nós somos bons, vocês são ruins. Deus é bom, o Deus é ruim. Não. Não é esse aqui o Deus que nós aprendemos da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Que é o Deus da aliança, o Deus da harmonia, o Deus que acompanha o seu povo, o Deus que se preocupa com o seu povo e se preocupa com o bem-estar do seu povo. Este tempo nós não podemos ver como algo negativo, algo ruim. Talvez ele nos tirou do ritmo diário, porque nós somos que nem jegue. De vez em quando eu vou para o sertão do Nordeste e vejo muito jegue. Lá nos pampas gaúchos é o cavalo. Mas nós andamos que nem um jegue. Pegamos o caminho e marchamos. Toque, 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 toque. Ai daquele que nos tire do caminho. Nos indignamos. Deus nos tirou desse trote de jegue. Essa situação que acontece no mundo todo nos faz perguntar os porquês. Primeiro a gente já lança as perguntas longe. Será que os homens criaram o vírus? Quem foi? Será que algum conglomerado tem interesse econômico por detrás? Começamos a lançar as perguntas para nos evadirmos de nós mesmos. Por que o município está tomando tal medida? Por que temos que ficar reduzidos somente a isso? Fechado em nossa casa? Então começamos a ver os problemas por fora para não nos confrontarmos com a nossa casa, com o que estava falando o Sandro na abertura do nosso encontro hoje. Nos confrontar conosco mesmo, de perguntar o que Deus está dizendo para mim neste tempo. E não é só para mim, para todas as pessoas. É essa pergunta dos porquês. Por que isso, por que aquilo? O que Deus quer dizer para mim? E nós poderíamos começar a perceber que, sem querer, nós voltamos para dentro de casa. Normalmente, os países nórdicos, que são países frios, eles vivem no mínimo 8 meses dentro das casas, porque é frio. A natureza não permite que vá para fora. Se vai para fora é rapidinho e volta para dentro da casa. Essa é uma cultura da casa muito interessante, muito bem desenvolvida. Mas nós somos um país tropical. Eita, país lindo, bonito, gostoso, é um paraíso de Deus. E nós não temos essa vivência da casa. E quando nós somos obrigados a ficar dentro de casa, a primeira coisa que acontece é o famoso estresse. Estamos estressados por estar dentro de casa. Porque nós não temos a cultura da casa. E é justo isso que nós queremos trabalhar neste retiro, a casa. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu tenho um documento da CNBB aqui, em minhas mãos, que é o número 9. Vocês podem escutar, quem está nos acompanhando através da rádio Canção Nova, anote este número,
que os bispos, profeticamente, antes do ano 2019, eles fizeram um plano de evangelização, que se chama Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. O que tem de profético nesse documento? Esses documentos aqui normalmente norteiam a evangelização do Brasil. É pensado no próximo tempo como nós, bispos no Brasil, queremos conduzir a evangelização. Então eles pegam do norte, do sul, leste e oeste do Brasil, todas as situações, os desafios, e fazem um plano de evangelização. E o bonito dos bispos é que eles se deixaram tocar também pelo Espírito Santo. Agora, depois é que a gente percebe como Deus age, né? A sua sabedoria de estar agindo. Os bispos, preparando esse documento, e eles tomaram uma decisão norteadora da igreja, muito bonita, fantástica, que é o exemplo da casa. Nós aqui no Brasil, nesse momento, para evangelização, necessitamos da casa, de ser família. E eles desenvolvem dentro desse documento aqui a imagem da casa. Como nós hoje sermos verdadeiros cristãos com a imagem da casa. Como construir a casa, como acolher os irmãos na casa. Como nós viver mais família na casa. Através dos sacramentos, através da caridade, através da missão. Eles constroem esse documento em 4 pilares. E esses pilares é o que forma, primeiro, a minha casa interior. E depois, a comunidade. Estou falando da comunidade onde nós vivemos, temos que nos nortear por esses pilares. E o bonito é sempre a imagem da casa. Nós temos aqui neste lado, na minha direita, temos uma casa feita pelos membros da Canção Nova. Eu conversei com a Osorina, falei, Osorina, eu necessito de uma casa para a pregação. Que casa, padre? Me faz uma casa de meio metro. Eu falei, opa, facilitou a minha vida. E essa casa, ela é desmontável. Eu tirei agora o teto da casa. E eu posso seguir tirando, vou tirar depois as paredes e vou ficar só com a base da casa. Essa casa que nós vamos trabalhar nesse retiro. Nós vamos lentamente construindo uma casa, plasticamente, essa casa pequena, mas ao mesmo tempo a ideia desta casa é construir esta casa que os bispos nos convocam, construir como igreja, como família e como eu mesmo. E eu falava que era profético o que os bispos estão falando sobre a casa, porque eles nos convocam a criar um novo humanismo. Um humanismo cristão, um humanismo católico, onde cada um dentro da casa, dentro da comunidade paroquial, olhe para o outro. Nós somos irmãos. E é bonita essa imagem de eu pegar a minha família e estender num ambiente maior. Então, a comunidade paroquial, ela também é a minha grande família. E é aqui que se começa a mudar os valores, olhar o outro como membro da minha família. Aqui nós começamos a gestar este novo humanismo, né, de dar respostas às necessidades do tempo, que o próprio Padre Kent a gente falava. Né, uma mão agarrada no tempo, outro agarrada em Deus. E os bispos profeticamente já nos dão um instrumental de nos olharmos como casa. Olhar o irmão que tem necessidade. Às vezes nós só pensamos na necessidade econômica, mas não. Às vezes ele tem necessidade somente do teu ouvido, que você pare para escutar, para acompanhar a história dele, para ter compaixão. Compaixão não é aquela dimensão, o coitadinho, ele veio se lastimar para mim. Isso aqui não é compaixão. Compaixão é a minha paixão com a dele. Há uma sintonia.
Quando a pessoa vem conversar comigo, eu ter a parcimônia, pedir ao Espírito Santo esse dom da tranquilidade de coração para escutar essa pessoa e me colocar em compaixão. Sintonizar-me com a paixão dele, aquilo que lhe move neste momento. E às vezes são movidos por dificuldades. Muitas das pessoas que se aproximam a nós querem contar das suas dificuldades. E ali está a sua paixão, ali está o seu desafio de vida, que está tocando na sua existência e lhe dando sentido. E quer partilhar conosco. Então, esse ouvir o outro, entrar em sintonia na compaixão, com a minha paixão, com a dele, eu escuto ele, eu acolho, eu estou criando esse ambiente de comunidade. E eu creio que os grupos do Terço dos Homens, ele por excelência, tem essa dimensão de ser casa, de ser um espaço de acolhida de todos os irmãos, com as suas diferenças, com as suas paixões, com as quais todos os outros membros do grupo podem também ter a compaixão, ligar a sua paixão com a do outro. Escutar o outro. E isso nós temos percebido como Deus tem despertado essa realidade para nós há mais de 20 anos, todo o crescimento no Brasil do Terço dos Homens. Eu sempre digo que o Terço dos Homens cresceram somente por duas coisas. Não foi porque tem gente interessante por detrás, que faz dinâmicas com o Terço dos Homens, e é por isso, não, isso que não cresce. Cresce por duas coisas. Uma, porque o Espírito Santo realmente existe, para fazer homens se reunir e rezar o terço. É só com a força divina. Já conhecemos a história do terço, que no Brasil ninguém parava para rezar o terço, e menos ainda os homens. E de um momento para outro, os homens começam a rezar. Isso é a ação de Deus. E segundo, porque os grupos crescem e estão crescendo, graças à graça de Deus, porque é um espaço de acolhida. Rezar o terço, não precisamos nos reunir em grupos. Não precisamos ter grupo Terço dos Homens para rezar o terço. A gente aprende lá na família, na catequese, a gente reza sozinho o terço, mas não precisamos ter os grupos. Por que os grupos? Essa é a grande pergunta. Justo numa época de carência dos vínculos, da carência da amizade, essa sede da amizade, Deus nos abre um espaço dentro da igreja de grupos, homens se reunindo, e que ali dá sentido para eles. Eu só vou em algum espaço, algum local, quando esse espaço, esse local dá sentido para mim. E eu vou lá e me sinto gostoso. No sentido, eu gosto de estar neste lugar. Porque um lugar que não é gostoso, que tem tensão, que tem briga, que tem discussão, eu vou, opa, não gostei desse espaço. Então, eu vou onde o espaço é gostoso. Eu pergunto, a tua casa é um espaço gostoso de viver? Sim ou não? Qual é a indicação de saber se o teu espaço é gostoso de viver? Se teus filhos, se as pessoas que compõem essa casa gostam sempre de estar dentro dela, de estar por ali? Teus amigos gostam de estar rondeando a tua casa, estar ali pela tua casa? É sinal. É sinal de que realmente esse espaço é gostoso de estar. Se realmente na tua casa ninguém aparece, ninguém toca, você passa ali 24, 48 horas, não sei quantas horas tem a semana, não sei quantas horas tem o ano, você pode calcular aí, e ninguém bate, ninguém se acerca. Por que será? Será que eu não criei esse espaço gostoso de estar ali, de acolhida? O Terço dos Homens tem crescido porque ele tem se tornado esse espaço. Eu quero contar um testemunho que essa semana eu recebi esse testemunho lá de Teresópolis, paróquia Santa Teresa d'Ávila. O padre Jorge, que é o pároco ali. E quem me enviou isso aqui foi o Alberto. Esse padre, eu estou te encaminhando isso aqui porque me arrepia.
Os pelinhos do braço, assim, salta para fora. É por isso que eu queria lhe comentar essa experiência. E também me tocou a experiência. Por isso que vou pedir licença, né, para as pessoas envolvidas neste acontecimento, para nós transmitirmos, através da Canção Nova, essa experiência. Eles estavam, agora em tempo de pandemia, reunidos com seus 30%, aí, de acordo com as especificações de cada Secretaria de Saúde, estavam reunidos para rezar o terço. E o Alberto estava, ao final, como, né, o responsável da acolhida, acolhendo as pessoas para participar do grupo. E tinha um livro, onde as pessoas do grupo colocam o nome, livro de presença. Não é de intenção, é de presença. Aí a gente estava começando o terço, e logo chega um homem bem humilde, ele aparece bem humilde, com uma caixinha de bala, chocolate, assim, para vender. E aí ele olhou, né, acolheu o senhor, e o senhor foi direto lá no livro e começou a colocar nome. E foi, ele olhou assim, já tinha ocupado uma linha de nomes assim. Aí ele disse: o seu nome é comprido, né? Aí ele disse: não, não é o meu nome esse aqui. Esse aqui são os nomes da minha esposa e dos meus filhos, que eu quero que vocês rezem por eles. Ah, tá. Aí se virou para o Alberto, que estava acolhendo, e disse: o senhor tem um terço para dar para mim? Aí ele disse: olha, esses terços que eu tenho aqui eu não posso dar. Na verdade, eles vão ser sorteados, eu não posso dar esse terço para você. Vamos fazer assim: entra, reza conosco o terço, e aí, né, você vai sentir tocado pela Mãe de Deus. E não deu terço. Ele entrou lá e começou a rezar o terço à sua maneira, acompanhando o grupo. E no final, aqueles terços que ele tinha na mão iam ser sorteados. Aí ele disse que ele pegou a caixinha e colocou os nomes. E colocou o nome do Bruno. Colocou o nome do Bruno lá. Até ele puxou o papel bem para cima e deixou o papel mais gordinho assim. Porque o padre estava lá e o padre ia escolher, né, 3 terços ali a quem ele ia doar. Ele deixou o papel bem gordinho assim, porque o padre vai meter a mão ali, pá, que vai pegar o grandão, vai sair o nome do Bruno. Só que chegou lá na frente e o padre disse assim: ah, para ninguém desconfiar, vamos misturar bem. E ele disse: aqui foi minha esperança. O papel foi lá para baixo. Aí ele tirou a mão e foi lá novamente. O padre, pá, primeiro nome que ele tirou o nome do Bruno. E o Bruno, ele ficou extasiado que o nome dele tinha sido sorteado ali. Aí ele olhou para o Alberto, e o Alberto disse: a Mãe de Deus te quer, a Mãe de Deus te escolheu. Aí ele foi lá, pegou o terço com muita alegria, né, e foi para a sua casa. Gente boa, esse testemunho que eu dei aqui, que aconteceu lá, que tocou pessoas concretas, eu creio que tem em muitos dos nossos grupos Brasil afora. E é interessante nós olharmos essas pequenas coisas, né, como Deus toca a sua maneira a cada pessoa. Através de acontecimentos concretos, de coisas concretas, Deus vai tocando no coração, vai transformando. Pode ser que o Bruno não volte mais à paróquia a rezar o terço. Não vamos se preocupar com isso aqui. Mas essa experiência que ele teve de chegar ali, pegar um terço, e que não foi um terço dado. Não se doou ali a hora que ele pediu. Que ele foi sorteado. E o nome dele, justo ele que não tinha nenhum terço, ele recebe o terço. Isso ele transformou totalmente, seguro que vai marcar a história dele para sempre. Um pequeno fato. Então isso eu creio que é a ação do Espírito Santo. Né, de nos abrir esse espaço na igreja onde cada um tem um tipo de experiência, né, no terço dos homens. Vamos agradecer a Deus por toda essa dimensão que tem os grupos. Né. O nosso retiro, nós recebemos, né, através dos convites, etc., uma frase de Lucas, capítulo 19, 5. Quem está nos acompanhando na rádio pode abrir a sua Bíblia, né, 19, 5, que lá tem aquela passagem que me encanta, essa passagem, né? Me alegra a visão. Eu tenho uma visão como um filme me passa na cabeça lendo essa passagem. Zaqueu
Desce depressa, pois hoje eu devo ficar na tua casa. Essa passagem nós vamos estar trabalhando nesse nosso retiro, porque nós vamos falar da casa que o Sandro nos falou na abertura. Vamos falar dessa casa que é a comunidade onde eu vivo a minha fé, a minha paróquia, a minha capela. Vamos falar dessa casa que é a casa onde eu moro, com os meus filhos, aquela casa que é alugada, aquela casa que às vezes está meio caindo, aquela casa que acaba de reformar. Mas vamos falar dessa casa material também. E vamos falar também de uma outra casa, que é o templo do Espírito Santo. São Paulo diz, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Também queremos falar dessa casa. E hoje nós vamos falar do primeiro elemento da casa, que é o teto, o telhado. Muitos vão perguntar, mas padre, por que não começa lá pela base? Não, hoje nós vamos começar pelo inverso. Vamos começar pelo teto. Eu tenho aqui na minha mão o teto da casinha. Nós temos uma casinha aqui, uns 50 por 60, construída. Aí, no final do nosso retiro, vamos doar para algum dos homens do terço. Que é o que cobre, o que faz o teto, o telhado. O telhado cobre a tua casa. Como está esse telhado? Interessante que nós construímos a casa, fazemos o telhado e depois esquecemos do telhado. A gente vai se preocupar sempre com o piso, vai se preocupar com as paredes, com a pintura, com a canalização, com os fios elétricos. Temos toda a preocupação e depois nas reformas também, reformamos toda a casa, mas não reformamos o teto. O teto foi aquele primeiro que eu coloquei lá. Enquanto não estiverem entrando trocentas goteiras por trocentos buracos, eu não vou me preocupar de subir lá e dar uma olhada, dar uma atenção naquele teto. Quem é esse teto que nós não se preocupamos? Esse teto que nós não se preocupamos é Deus. É Deus que acompanha o seu povo, o Shekinah, aquele que paira por cima. Deus, nós tem um momento que nos conectamos com Ele, né, construímos a nossa realidade com Ele e depois a gente se preocupa com as outras coisinhas da vida e esquecemos desse que nos cobre. Esse que é o Todo-Poderoso, é o Todo-Onisciente, que nos dá a vida, deixamos Ele abandonadão lá. Só vamos se preocupar com Ele quando começar a aparecer goteira. Quando a vida me dá algumas má passadas, e aí eu me preocupo, opa, e o telhado? Aí eu olho para Deus. Esse Deus que vem até nós, né, através, a gente chama kenosis, né? Kenosis é a vinda de Deus até a humanidade. Esse Deus que poderíamos dizer que desce do telhado para habitar a casa, junto com as pessoas que vivem ali. Na palavra de Deus, nós temos várias passagens, né, que Deus, Ele cobre. Quando Deus acompanha o povo de Israel, e quando o anúncio do anjo, a Nossa Senhora. É Deus que cobre com a sua sombra. Deus está ali. Jesus, quando é batizado por João Batista, né, ouve uma voz do céu, Deus que está ali. No Tabor, Deus que está também ali, faz a sua presença. Deus se manifesta de distintas maneiras na vida do seu povo, né, como um telhado, como uma cobertura, como proteção, como aquele que faz a sombra, que dá a tranquilidade para o povo. O meu teto da minha casa, quando não tem buraquinho, não tem goteira, ele me dá também essa tranquilidade. Eu me preocupo com ele quando está estragado, tá os buraquinhos lá, começo a me preocupar com ele. Deus também é assim, Ele está sempre ali nos protegendo, dando esse ambiente gostoso de estar, como o Tabor.
Zaqueu, agora nós indo à passagem de Zaqueu, o Senhor está vindo, o Senhor está caminhando, podemos ler o texto que está na Bíblia, depois vamos ler melhor o texto ali, todo o texto, de Lucas 19:5, mas a passagem é: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou estar na tua casa, eu devo ficar na tua casa. E o mestre diz: Zaqueu, desce depressa. Às vezes nós estamos no telhado, arrumando a nossa casa, né, tapando os buracos, e às vezes nós temos que descer depressa. Só que nessa experiência de vida, é algo muito distinto. Ali tem um homem pequenininho, né, não é o meu caso, eu tenho 1,96 m, mas aqui eu era pequenininho. Ele teve que subir numa árvore para ver o mestre, ver Jesus. Jesus estava passando, a aglomeração de pessoas, e este homem que era considerado pecador, que era um homem odiado pelos seus próprios co-irmãos, ele era odiado. Era odiado por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Ele ia a cada pessoa, ele exigia os impostos para entregar para o Império Romano. Então ele era odiado pelo povo de Israel. Mas ele também, mesmo odiado pelos seus irmãos, ele tinha uma vida. E ele queria saber quem é esse Senhor, quem é esse mestre que todos vão atrás dele. Pelo tamanhinho dele, e se diz que os cobradores de impostos, naquela época, sempre tinham 2 soldados. Eram soldados romanos, porque o imposto arrecadado ia para o Império Romano, então sempre tinha à disposição desses cobradores de impostos 2 soldados. Provavelmente Zaqueu estava ali com seus 2 soldados, como proteção, né, porque é cobrador de imposto, tem dinheiro, provavelmente. Também, na época, tinha muitos salteadores, não é só hoje, mas estava ali. Então, provavelmente, ele deve ter, com esses 2 soldados, vamos para lá, deixa eu subir nesta árvore aqui, porque o mestre vem lá e eu quero ver ele. Ele sobe naquela árvore, que é um sicômoro. O sicômoro é uma árvore, lá naquela região, que é muito, tipo uma figueira, né? Ela é abundante de ramos e folhas. É uma região muito deserta, essa região onde Jesus viveu, mas esses sicômoros aí, ele tem essa graça de ser uma árvore frondosa. Ele sobe nesta árvore e o mestre está vindo. Vocês imaginem, vocês podem estar, que estão nos escutando, imagine um hominho pequenininho numa árvore, cheio de gente, e o mestre caminhando, falando com um, com o outro tocando em Jesus, etc. Jesus dando uma palavra para um, para outro, os apóstolos rodeando por ali, etc. Podem inventar coisa bem bonita aí. Dali a pouco, um carinha lá em cima numa árvore. Jesus nem precisava dar bola, está lá longe. Jesus para, olha para aquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Que bonito. Primeiramente, a palavra Zaqueu. O Senhor te chama pelo nome, chamou pelo nome do Zaqueu. Zaqueu não era um jacatatu desconhecido pelo mestre. O mestre sabia o nome daquele homem que era odiado por todos. Imagine Zaqueu, aquele toquinho de gente ali, lá na árvore, né? Caracas, ele me chamou pelo meu nome, ele sabe quem eu sou. Agora imagine você, uma pessoa desconhecida, logo chama: ô Antônio, você olha para a pessoa e diz: eu não conheço essa pessoa, como que ela sabe meu nome? Você já tem uma abertura diferente com essa pessoa que mesmo você não conhece, mas te chamou pelo teu nome. Você vai dar atenção a ela. Você pode concordar ou não concordar com o que essa pessoa vai te dizer depois, mas essa pessoa se torna importante para você. Foi o que passou naquele momento. O Senhor olha para ele, chama pelo nome, logo Zaqueu se tornou totalmente importante para ele mesmo. O Senhor deu sentido ao chamar pelo nome. Talvez o nome que ele não considerava, Zaqueu era meio odiado, né? E meu nome, esse meu nome aí, as pessoas não gostam de escutar, né? Porque tem que dar o imposto aqui para mim.
Só que agora ele começou a sentir o nome dele diferente. Eu pergunto para você, o que significa o teu nome? João, Antônio, Zaqueu, o meu eu sei. Vandemir, eu sei muito bem o que significa meu nome. Vander, em alemão ou língua germânica, é peregrino, andante, aquele que caminha. E Mir, em russo, paz. Então, para mim, já deu sentido o meu nome. Pode ser horrível para todo mundo esse nome aí, escuta, deve ser horrível. Mas para mim é fantástico. O peregrino que caminha na paz. Para mim, o meu nome já deu um sentido para mim. Agora eu pergunto para você, o teu nome. Que sentido de missão de vida, de linha de vida, te dá o teu nome? Você não é um Antônio qualquer por aí, um Jeca Tatu qualquer por aí. Você é um filho querido de Deus, que Deus tem um plano para você. Aí a gente tem que ir descobrindo como é que Deus tem perfilado este plano. Não está aqui, ó. O plano de Deus para a tua vida não está aqui nas diretrizes de evangelização do Brasil. Por quê? Deus tem um plano específico para cada um de nós. E esse plano que Ele tem para você, para a tua vida, vai coincidir com esse aqui, que é na convivência comunitária da fé. Aí nós vamos chegar a este plano, que é a vivência como família. O Senhor chama o Zaqueu. Né? Agora imagine aquelas pessoas que estavam em volta ali, os apóstolos, os outros fiéis que estavam ali buscando o Senhor. Caracas! O mestre chama, né, aquele cobrador de impostos sem vergonha que anda nos explorando, e chama pelo nome ainda. E nós aqui nada. Nós que somos dele, nós que acompanhamos ele, ele não dá atenção para nós. Aquela dorzinha de cotovelo, aquela invejinha. Isso aqui pode acontecer conosco hoje, século 21. Quantas pessoas, às vezes, na comunidade não têm inveja do outro? Aquele é pecador, aquele lá. Aquele lá pouco vem na igreja, aquele lá. Daí a gente discrimina. Torna o outro um pequeno Zaqueu. E ele vem aqui e já está assim. Começamos a discriminar. Falta essa nossa atitude de humildade. E lembrarmos, gente boa, que Cristo, que o Mestre, ele veio para os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que você já está no caminho da vida. Não fique com ciúme, não fique com inveja. Seja mais você nesse caminho da fé. E se alegre com aquele diferente que chega na tua comunidade. Se alegre com ele. Porque é mais um para o Senhor. Podemos pegar aquele testemunho lá de Teresópolis, né, do Bruno que chegou ali. Nos alegremos porque ele veio. Talvez isso aqui foi uma experiência que ele vai transformar toda a vida. Uma experiência muito simples de entrar ali, escrever o nome no livro, pedir um terço que não recebeu e depois, né, recebe o terço lá no sorteio. Um irmão diferente dos nossos que vem e que se sente transformado. Essa experiência de Zaqueu nos fala muito. Manda nós a descer. O Senhor também te chama. Seu Pedro, seu Ladislau, desce depressa. O que ele falou há mais de 2000 anos, volta a se repetir hoje. Desce depressa do teu sicômoro aí. Você está tripado numa árvore aí, tranquila. Nos chama para baixo, nos chama para descer a vida. E talvez este momento de pandemia é que Deus nos chama. Desçam, aterrizem nessa realidade, vivam essa realidade, porque essa realidade requer de vocês uma nova atitude. Seguro, gente boa, que Zaqueu desceu daquela árvore
Já não o Zaqueu velho, não o Zaqueu cobrador de impostos, não aquele Zaqueu temerário com seus irmãos. Porque depois nós vamos ver na passagem bíblica que Zaqueu se prontifica de dar os seus bens. Talvez aquelas coisas que ele pegou injustamente, de devolver às pessoas. O Senhor tocou no seu coração. Deus nos toca no coração de cada um de nós, nos convida. Os Zaqueus da vida. Cada um de nós é um Zaqueuzinho aqui. As Zaqueias, as mulheres também que estão nos escutando, também são tocadas nisso aqui. Desce, porque hoje o Senhor entra na tua casa. Entra na minha casa. Então vamos pedir, já vamos encerrando essa nossa pregação, vamos depois, logo a seguir, temos outra pregação que vamos falar já da outra parte da casa. Vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, que dê sentido à minha vida, ao meu nome, por que é que eu estou aqui, por que eu estou nesse mundo, por que eu estou nesse século XXI, nesta realidade que me toca agora se afastar dos meus amigos, de não dar aquele abraço carinhoso, de não participar de festa, de não jogar um futebol, né, jogar um tênis gostoso. A gente fica agora todo restrito. O que Deus está falando para mim, se não é agora para olhar para os irmãos? Deixar do excesso de atividade e olhar para a realidade de cada irmão. Onde eu possa ser uma casa de acolhida, eu possa talvez ser o instrumento de ser o Senhor para essa outra pessoa que vem até minha casa. Um ouvido de acolhida, de esperança. Vamos pedir esse dom ao Espírito Santo neste tempo, que Ele vá transformando o meu coração. Que se torne uma verdadeira atitude, que norteie, comece a nortear a minha vida, né? o meu agir, a minha relação dentro da minha casa, da minha família, minha relação com as pessoas. Aquelas atitudes que procedem, né, do meu íntimo, do meu coração.